Sim, nós temos uma novidade, inclusive a gente não divulgou nada assim ainda por parte da CTA, mas já estamos tratando isso com alguns clientes e tudo, e teve clientes que divulgaram e toda essa situação. Sério? Eu vi, eu vi. Com certeza devem ter visto. E já vi também algumas pessoas postando ali tudo, mas assim, das páginas, dos canais oficiais da empresa, ainda não teve nada. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Aviação Amazônia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Davi Albuquerque e ao meu lado... Mônica Tambique, tudo bom, pessoal? É isso aí, voltamos para a segunda temporada do nosso podcast, finalmente. Antes que brigassem mais com a gente, né, Davi? Exato. Mônica estava viajando, A culpa é nossos cronogramas não estavam batendo, mas aconteceu muita coisa nesse período, né? Acho que vocês puderam acompanhar aqui no nosso canal, apareceram vídeos novos, coisas novas, né? Novas aeronaves chegando no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, movimentação, muita coisa boa acontecendo e a gente sempre atualizando vocês, claro, né? E hoje temos um entrevistado. Sim, conhecido meu de outros carnavais, né? Ele já tá rindo aqui, né? Então vamos apresentar logo o Igor Fontinelli. E aí, Igor, tudo bem? Tudo bom, Davi? Tudo bom, Mônica? Seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo. Olha, a gente tava fazendo um briefing logo que ao iniciar, né? O Igor falou que é difícil controlar o riso, né? Tem problema com risada, né? Ali, ó. Tá nervoso. Rapaz Tá simpático, nervoso. rapaz É simpático. assim mesmo, a gente falou. Bom, olha, pode não ser ao vivo, mas a gente vai até onde der. E se possível sem corte, nós fazemos, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos tentar. Igor, vamos começar então falando um pouquinho sobre tua trajetória na aviação, como começou, fala aí um pouquinho dessa tua jornada dentro da área da aviação. Minha trajetória é um pouco longa, né? Porque não começou só no início do meu curso. Foi desde quando eu nasci. Já. Já vim de uma família de pilotos, né? Meu pai é piloto, tem toda a empresa e tal. Praticamente já nasci dentro do avião. Então, a aviação foi algo assim que sempre me acompanhou. Sempre estava dentro do avião, voando. Na época, eu nasci em Manaus, mas a gente morava em um município aqui próximo, chamado Nova Olinda do Norte. E morei lá um pouco ali no meu início. Então, a gente ficava muito nesse trecho Manaus-Nova Olinda. E toda semana a gente estava aqui, então toda semana eu estava viajando, voando, né? E aos poucos crescendo, fui acompanhando também essa rotina dentro da empresa e, consequentemente, com meu pai. E foi uma paixão que veio aí desde criança. E quando eu finalizei a escola, só fiquei esperando ter meus 18 anos já para iniciar o curso e começar a voar profissionalmente. Então é de berço, né? E é legal bem de que foi berço. algo que ele não teve dúvidas, né? Sempre Não, gostou. realmente nunca tive dúvida Não nessa. precisou olhar pro lado, sabia exatamente o que queria desde menino. Sim. Pois é, porque muitos quando saem da escola, né, enfrentam uns desafios de tipo, nossa, beleza, passei por anos e anos de escola, estudei várias matérias, agora o que eu vou fazer da vida? Aí, de repente, aviação, né? Me diz aí, como é que foi esse processo de transição, né, entre a educação, que a gente fala, vamos dizer assim, básica, né? A gente tem ali um ensino médio, e aí, cara, começar a estudar aviação. Qual foi a maior diferença dessas duas realidades? Foi quando comecei a estudar de verdade. Olha aí, ó. Que aí eu comecei a estudar o que eu realmente gostava. Sim, pô. Às vezes, cara, como era algo que eu já sabia quando tu falou, às vezes a pessoa tem dúvida, termina a escola e não sabe o que quer. E aí na escola eu já sabia, então eu ficava certas matérias, pra que isso? Não vou precisar disso e tal. Enfim, não é muito como referência, como conselho. Mas aí quando eu comecei realmente a estudar parte de aviação, né, eu introduzi o assunto mesmo, aí era bem dedicado nesse assunto e tudo, então pra mim não teve muita dificuldade, não. E você estudou aqui, foi para outro estado? Como é que foi isso? Inicialmente eu fui para outro estado, fiz o curso, meu PP, né? Fiz fora. Fiz em Jundiaí. Iniciei um curso intensivo na época.
Me conta mais um pouco sobre isso, né? Porque eu nunca estudei para ser piloto, então eu não É, tenho noção de como funciona o curso tradicional, o que que é o E intensivo. um curso intensivo, ele tem menos dias, né? Já tava com a pressa, querer logo. É, porque o curso tradicional ele dura ali 3 meses, 4 meses, dependendo da grade do Aeroclube e da quantidade de aulas que você vai ter. E é um curso que geralmente você estuda 4 horas por dia, 3 horas por dia, não sei. E o intensivo não, eu estudava de 8 da manhã até meio-dia, fazia uma pausa pro almoço, e ia das 13 até 5 horas da tarde. E Pancada isso de mesmo. segunda, Intenso, É. de intenso. segunda a sábado. Tinha folga só no domingo. Que só queria dormir também, A né? gente só ficava, a gente morava dentro do Aeroclube, né? Ah, Ficava no tem alojamento, alojamento, né? tudo. Pô, A maioria legal. dos aeroclubes tem alojamento, tudo. Então, na época eu fui pra IJ, comecei em Jundiaí, fiz 45 dias do curso, tinha 17 anos na época, até finalizei meu curso, voltei pra Manaus, fiz minha banca da ANAC, passei já de primeira, e aí isso foi em junho. Fiz a prova em julho, final de julho, acho que foi mais ou menos isso, quando acabou o curso. Aí eu faço aniversário final de outubro. Aham. Aí fiquei contando os dias pra finalizar, fazer meus Caramba. 18 anos pra eu poder começar a voar. Isso é uma outra dúvida que me surgiu agora. Você era o mais novo da turma ou não é uma faixa etária normal que o pessoal começa a fazer Não, curso? eu era o mais novo da turma. Eu Geralmente o era o mais pessoal novo. começa a estudar para ser piloto mais tarde, então. É, a minha turma na época eu lembro que era uma turma pequena, a gente era acho que 8 alunos só. Nossa. Bem pequeno, pra uma turma de PP era muito pequeno, porque Qual foi geralmente o ano? 2015. Ah, 2015. 2015. É, porque normalmente é o contrário, a turma de PP é uma turma grande, que é muita gente faz o curso para conhecer, para ver como que funciona. E aí quando chega no PC, que é a segunda etapa, não é tão lotado desse jeito. Aham. Muitos Inclusive acabam tem, ficando no meio do caminho, né? Até inclusive tem mesmo no PP. aeroclubes que é ruim para juntar, Peraí, conseguir formar gente. turma, né? O que que é PP, o que que é PC, o que que é, Vamos lá. né? Atualizando aí. PP, piloto privado, PC, piloto comercial. Né? O Igor pode falar um pouco mais sobre essa trajetória, Qual a né? diferença? Por que tem que fazer um depois outro? Você faz inicialmente o piloto privado, a parte teórica, faz uma banca da ANAC, aí você passando, você faz os voos, você tem que fazer normalmente 40 horas, Tá. e aí você checando, finalizando essas 40 horas, você vira PP, que é o piloto privado. Então, a partir do momento que você é piloto privado, você pode voar qualquer avião privado, sem remuneração, Tá. sem fins lucrativos. Ou Então, por seja, exemplo, tu tirou ali o PP, tu não poderia começar a trabalhar na CTA. não. Hum, Poderia, por exemplo, você comprou um avião, eu posso voar pra Isso você, sei Tá, lá, na amizade ali e tal. Eu não posso também receber por isso. entendi. Ou eu compro meu próprio avião e posso voar. Certo. Aviões para fins privados. E aí, para fins comerciais, o nome já fala, é o piloto comercial, que é o PC. E aí já é o mesmo curso, só que são as mesmas matérias, porém mais elaboradas, são com alguns outras matérias. acréscimos e Isso, mudanças em teoria de Hum, voo, sim, né? Coisas que normalmente você vê com outros tipos de aeronave, aeronaves mais rápidas e também motores a correto. reação, né? Então tem todo um apanhado de coisas ali que às vezes As até entra em conflito, especialidades. né? Tem coisas que entram em conflito do PP pro PC. Muitas Sim. pessoas falam, né? Cara, eu tava vendo isso aqui, eu estudei isso aqui dessa forma, aqui no PC já... Então, O PP é algo mais básico e o PC já vai pro nível mais avançado da matéria. E aí depois que você finaliza o PC, você faz a mesma coisa, uma outra prova, e aí aumenta a quantidade de horas de voos, você vai se especializando, aí você pode fazer voo por instrumento. E essa parte das horas de voos, o que a gente enxerga de fora, né? É que a parte mais difícil para quem tá tirando, não é? É conseguir com fazer as horas certeza. de voo, ou é mais caro também. Não é a parte, não que seja mais difícil, é a parte mais cara. Eu Tá. acho que o que pesa mais É o é o financeiro. valor financeiro. É porque sempre quando o pessoal me pergunta, quanto custa pra você virar piloto, como faz? Aí, por exemplo, hoje acho que tá numa média de uns 100 mil pra você tá. É caro. É caro. Ok, é caro, mas não tem um tempo pra você fazer. Você pode fazer em alguns meses, pode fazer em 10 anos. Certo. Então, você pode todo mês ir lá fazer 1 hora de voo, 2 horas de voo, conforme seu orçamento. Então, é diferente de uma faculdade. Hoje você vai fazer uma faculdade de medicina, acho que tá muito mais do que isso. Sim. Tá com toda certeza. Pô, Justamente. E todo mês você tem que pagar. Certinho. A hora de voo não, você pode fazer conforme a sua necessidade, conforme a sua condição financeira. É algo que é demorado, porque no final de tudo, para você estar pronto ali, para você sair pelo menos piloto comercial, são um mínimo de 150 horas. Entendi. Então, é bastante hora. Sim. Assim,
para você pagar, mas você pode fazer conforme suas condições. Não é algo que você tem que cumprir ali um certo cronograma. Perfeito. E a gente deu esse apanhado geral agora, né, sobre como é a formação do piloto. A gente fala sobre as carteiras e tu tava falando ali já um pouquinho sobre algumas diferenças que tem no meio do caminho. Por exemplo, o IFR, multi, né? Na tua formação, esse tipo de acréscimo, né, foi algo que você decidiu fazer vamos dizer assim, direto, por exemplo, cara, chequei já o meu PP, quero ir atrás do meu multi-FR e deixar minhas carteiras todas ok, ICAO, como é que é essa relação com o restante vamos dizer assim, o complemento das habilidades do piloto, e se tu já chegou a pensar ou já fez o PLA, por exemplo, que é o piloto de linha aérea? Uhum. Na época, eu fiz ali o PC básico, PC e FR. Isso, pronto, que é o básico. E graças a Deus tinha condições de fazer todos os cursos, multi, enfim, outros. Na época eu até pensei, eu lembro que eu queria fazer o curso de planador, que tinha lá no aeroclube que Caramba. eu fiz. E cheguei a cotar e tudo, mas eu não fiz o curso porque eu tava envolvido ali na aviação já. Então já tinha um emprego garantido e só precisava da minha carteira. Então o que eu queria era finalizar meu curso e começar a voar o mais rápido possível. O Aeroclube, assim, querendo ou não, sempre tem aqueles atrasos de cronograma e tudo. Você vai, aí o avião entra para manutenção, tem meteorologia. Então você faz um cronograma, sempre atrasa um pouco. E aí no final do meu curso já tava muito querendo vir para Manaus para começar a voar profissionalmente. Então, acabei deixando algumas coisas que não eram necessidades naquele momento para trás. E aí, na época, a empresa não tinha avião multi, então eu não fiz o multi na época. Eu só fiz mono e FR. E aí já fui fazer o meu multi. Isso nós estamos falando lá de 2016, quando eu chequei. Eu já fui fazer o meu multi em 2021, quando foi necessário para realmente voar uma aeronave multi. Foi a partir desse ano que eu comecei a voar uma O que é aeronave uma multi? multimotora. Ah, Aeronave, 2 motores. obrigada. Esclarecido. Obrigada. Pois é, cara. E assim, como foi o teu primeiro contato com a área profissional? Vamos dizer que você estudou e chegou a checar o PC em mais ou menos um ano, não é isso? Foi o tempo Foi da mais tua ou menos formação? isso, um ano. E aí tu já foi entrando ali pro dia a dia de táxi aéreo. Como é que foi isso, assim, para um jovem que estava com quantos anos? 19? 18 anos. 18 anos É, ainda. é. Uma Comecei, criança ainda. eu comecei ali o teórico com 17, né? Ah, sim, é Fiz os verdade. 18, já fui voando. Mas ainda finalizei as carteiras, estava prestes a ter 19 anos. Legal. Mas o processo inicial ainda estava com 18 ali. O táxi aéreo eu já convia antes, porque antes de eu começar a voar, eu já estava dentro do táxi aéreo ali, na parte de coordenação de voo e tudo, então já era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. Claro que Legal. não a parte de voar em si, mas o contato com a aeronave, o contato com os pilotos, com a rotina do táxi aéreo. Então esse contato eu já tinha, não foi algo assim que eu cheguei sem conhecer nada. Então eu conheci da parte assim, entrei na parte administrativa, fui naquela parte, como eu posso falar, os bastidores do voo. Até um voo sair, então aquela parte da preparação, toda eu já tinha conhecimento. E aí depois para entrar para compor uma tripulação, para estar na cabine, foi até mais fácil, eu acredito, por conta disso. E aproveitando essa deixa, falando um pouco mais agora de negócios, como que é para vocês ser um táxi aéreo na nossa região? Eu imagino que tem um desafio, assim, absurdo. Sim. Então, é o que eu sempre falo, a aviação aqui na região, ela não é luxo, ela é uma necessidade da região. Então, a gente tem toda essa dificuldade da logística, toda essa dificuldade de integração dos municípios e tudo, que tudo é muito longe. Ou você vai de barco, ou você vai de barco que demora dias É. ou horas, ou vai de avião que em pouco tempo você consegue atender o município. Então, e a gente tem os desafios também de, como você falou, em questão de negócio. A gente tem esses desafios também de manter uma estrutura, um táxi aéreo aqui, apesar de ter muita demanda de voos, mas a gente tem os nossos desafios até próprios logísticos também, de importação de peça, de manutenção, de apoios, enfim, de tudo. A gente não está no centro do país. Isso que eu ia falar, porque geralmente geralmente não, os centros para manutenção, por exemplo, são todos ali no Sudeste, né? Pois é. É do centro-oeste, de Goiânia para baixo.
eixo ali Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo. Então, tudo que a gente precisa fazer uma revisão de hélice, fazer uma revisão de motores, então a gente tem que estar deslocando peças, tem que estar deslocando aeronaves, até profissionais. Então, Vocês levam os aviões, vocês trazem os mecânicos, como funciona um pouco dessa sim, parte? depende do tipo de revisão. Hoje, lá na empresa, a empresa em si é homologada para fazer todas as revisões preventivas da aeronave e corretivas, porém tem algumas revisões maiores, como por exemplo um TBO de um avião, de um motor, que é praticamente ali é a maior revisão do motor. Isso aí a gente faz direto com o fabricante do motor, que é no Canadá. Então a gente tem que mandar direto para lá. Eles têm também, a própria fabricante tem a sua oficina aqui no Brasil, mas não é aqui em Manaus, obviamente. Então, Pois ou a é. gente vai mandar lá para a oficina deles em Belo Horizonte ou para o Canadá. Nossa, Vai fazer uma manutenção de aviônicos. Deu problema de algum aviônico, alguma tela. Aqui em Manaus não tem nenhum apoio disso. Então, normalmente você tira o equipamento para mandar, aí você fica com a aeronave parada, ou você vai, se a aeronave tiver condições de voo, você vai com a própria aeronave, desloca para o local, o centro de manutenção, e tenta é uma trabalhar nessa logística, trabalheira, o é que é um mais rápido. bastidor que muitas vezes o pessoal não vê, né? Com Não vê. Porque certeza. a manutenção da aeronave ela é constante. Com certeza. E é algo sério, né? Algo que a gente Exato. tem que levar a sério e Que não. é segurança. A gente estava falando da região amazônica, né? A gente não pode Sim, voar com suspeita de que É isso alguma aí. coisa está mais ou menos. Tem que estar jamais. tudo bem redondinho e eu acredito que as empresas, elas têm esse compromisso, né? Afinal, a segurança do voo é uma responsabilidade de todos os aeronautas, enfim, aviadores O e das céu não tem pessoas acostamento. envolvidas. Não, nem não espere precisar de um acostamento. Muito menos aqui, que a gente tem rio, que tem floresta, né? E assim, falando desses desafios do que a gente já imagina e conhece da região amazônica, como é que, na tua visão como piloto, ah, como é que é diariamente a preparação de vocês, né, mentalmente, psicologicamente, para situações que envolvam a operação em locais com pouca infraestrutura, que tem ali suas dificuldades? Como é que é isso? Essa questão da pouca infraestrutura já faz parte do nosso dia a dia, né? Da Sim, nossa rotina aqui. Então, assim, no início, quando você tá ali começando a voar aqui na região, existe uma preparação maior de você, porque você não conhece o local. E aí a gente não tem tantas facilidades aqui de, tipo, ter alguém, ter uma administração no aeroporto que a gente possa ligar, pegar as condições, verificar como que tá tudo. Então, é contato com quem já foi lá mais recente. Ah, você foi na pista tal, como que tá a operação? Tá viável? Tá operacional? Não tá? E aí, a partir do momento que você vai conhecendo tudo isso, já fica algo mais na sua rotina e você vai tendo conhecimento, né? Mas pra gente que hoje voa aqui dia a dia, você tem noção de como tá ali cada região e tudo. O que interfere mais aqui na nossa região é questão mais de comunicação, que ainda é uma dificuldade nossa, apesar de já ter melhorado muito. Eu, por exemplo, sou um cara, tô aí há 9 anos só 9 anos, é pouco tempo aqui voando e já melhorou muita coisa de quando eu comecei para hoje. Então, se a gente pegar de pilotos mais antigos que voavam aqui há 40 anos, 30 anos, isso já mudou muito. Graças a Deus, já melhorou. Hoje a gente tem um apoio de Starlink, de comunicações via internet, até no próprio voo tem internet. Então, a gente consultar a meteorologia ali online, as condições e tudo. Então, isso tem melhorado cada vez mais. é verdade. A gente recentemente teve que acompanhar a chegada de um Diamond, um DS-50, né? Uhum. O primeiro, inclusive, que chegou aqui ao Brasil e o comandante falava com a gente no trajeto de Boa Vista para Manaus. É Então, legal. assim, numa região bem realmente isolada, né? A Sim, aeronave é vinha dos muito. Estados Unidos e ele conseguia mandar ali um WhatsApp pra gente, um pouquinho de dificuldade, né? Demorava um pouquinho o tempo de resposta, mas mesmo assim tinha essa facilitação, né? E é impressionante a gente pensar nisso, porque de fato a gente está falando de um desafio que fez parte da aviação, vamos dizer, desde a sua concepção, sua história, e aqui na região amazônica é fundamental para que garanta segurança, né? Sim, com certeza. Tem melhorado bastante isso aí, evoluído. Perfeito. E falando sobre a tua jornada de trabalho hoje como piloto, como é que o Igor
está inserido nesse cronograma, nessa vida agitada que é a vida de piloto, né? Como é que tá sendo os voos? Como é que tem sido essa correria? Piloto, empresário e pai, né? E pai, Pai, exatamente. fazer um aninho semana que É. vem. Olha aí, ó, Não, cara. semana que vem, essa semana. Ai, meu Quinta-feira. Deus, ai, meu Deus. Passa tão rápido. É, eu tenho diminuído um pouco minha rotina de voo. Assim, já diminuído um pouquinho ali. Mas voa bastante, com certeza. A gente tem uma demanda de voo aqui na região boa, graças a Deus. É, mas eu tenho participado um pouco mais da parte administrativa. Como a Mônica falou aí, um pouco parte empresarial. E hoje eu tô com um cargo também administrativo dentro da empresa. Eu tô como piloto-chefe. Então, fico mais ali também nessa parte de operações, né? De cuidar um pouco ali da parte administrativa dos pilotos em si. Legal. Então, assim, é aquela situação. Tu já pegou uma experiência, né, abrangente nesses últimos anos. Hoje Sim. tá conseguindo compartilhar isso e estruturar dentro ali da empresa de vocês, né? Qual Claro. foi o teu maior desafio nessa nova fase? Tipo, de chegar e hoje tá coordenando ali as operações, pensando no administrativo, Sim. sabe, no corre-corre, problemas e soluções. Como é que é isso hoje? É um pouco desafiador, assim, talvez tenha a questão da idade, de você trabalhar também com pessoas mais velhas, né? Às vezes, pessoas com mais experiências do que eu, claro, de tudo em geral, tá ali no ramo há mais tempo. Mas, falando em questão da operação da empresa, acho que eu sou também um dos pilotos mais antigos ali da empresa, então já é uma coisa que está na minha rotina, no meu dia a dia, já conhece a rotina da empresa, a rotina do táxi aéreo, a nossa rotina ali, a necessidade também dos nossos clientes, as necessidades da empresa. Então, já tinha essa experiência em si, era algo que já vivia do meu dia a dia. Então, É algo que vai isso, do teu bom dia ou boa noite, né? Porque querendo ali, com você tá certeza. trabalhando em família. É, Então não tem hora de descanso. É assunto do trabalho é toda hora. você conhece. Ah, sei bem. Então, isso também, assim, por um lado, ajudou um pouco. Ter um pouco dessa coordenação e essa experiência aí. Poxa, cara, que bacana, né? E assim, a gente vê e observa, né, os desafios de enfim, Isso. toda a comunidade aeronáutica da região norte, e a gente não imagina, às vezes, onde cada um está inserido, né? Tem pilotos hoje, eu falo de professores que eu tive enquanto estava fazendo o PP, que estavam ali como coordenadores de voo, estavam sendo pilotos, estavam sendo pai também. Então, é uma vida bem agitada e corrida, mas que, assim, é gratificante, né? Acho que Sim, você hoje, depois de tudo que você conquistou, deve sentir que, bom, o seu esforço foi recompensado, o seu estudo, claro. o seu, né, assim, o seu trabalho. Hoje, qual é a visão do Igor para os próximos anos, assim, nessa parte de aviação em si? Tentar evoluir cada vez mais, né? Isso aí é algo que a gente nem se discute, é tentar melhorar, estudar cada vez mais, não deixar ficar ultrapassado no nosso ramo e, e aos poucos crescer também nessa questão da parte empresarial, parte administrativa, não só como piloto, mas quero conhecer também um pouco mais dessa parte administrativa, operacional da empresa. Mas, Legal. Igor, chegou aqui no meu ponto que desde quando você era bem mais novo, já existiam expectativas em cima de você, né? Já foi até, como é uma celebridade, a gente tem uma celebridade aqui hoje, sabia disso, Davi? Sim, não, eu imagino, eu É, ele imagino. já participou de revista, tem reportagem Ah, falando sobre a verdade, é liderança dele na verdade. aviação. Olha, fui fazer o meu CMA e por acaso encontrei lá uma revista que tinha o senhor como entrevistado principal, né, falando sobre a juventude e liderança da juventude na aviação, né? Cara, como é que foi isso? De onde surgiu essa proposta de fazer essa matéria? Já descobri que a gente passou o ponto, hein? Ups, Será? ups. Nem eu tenho mais essa revista, hein? Se alguém achar, me dá uma cópia. Ajudem o Igor. Isso foi há muito tempo. Acho que na época. Eu não lembro se foi. Eu já tinha iniciado o meu curso, mas eu acho que foi antes disso de eu iniciar o curso. E na época tinha essa revista Voar na Amazônia, acho que era esse o nome. E eu conhecia o editor e tudo, até porque ele sempre estava ali pela empresa, registrando e tal, fazendo as coisas. E aí ele veio com a ideia.
de fazer essa matéria e tudo. E a gente deu uma entrevistazinha ali na época, falando sobre, tirou algumas fotos, fez alguns registros, mas não lembro muito bem, assim, do que realmente foi falado ali na Você era época. muito novo ainda. É, tava acho que uns seus 15 anos, 16 anos ali. E Faz um é tempinho. interessante ele falar sobre liderança da juventude na aviação. Hoje, o que que você observa dos jovens que estão entrando na aviação? Acredito que você tenha contato com outros aviadores da sua idade ou até mais novos. O que que você tem visto, assim, que tem sido as maiores dificuldades desses jovens e o que que tem destacado mais no currículo de aviadores que estão iniciando sua jornada? Eu acho que é ser proativo. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande assim na aviação de a gente tem já muito acesso, muitas coisas. Hoje você entra no site ou um aplicativo, você tem acesso a tudo, tem muitas facilidades de informações e conhecimentos. Mas muitas das vezes a gente, por ter essa facilidade, a gente não corre atrás de estudar, de consultar e deixa para consultar só realmente quando precisa. Vai atrás só se realmente tiver a necessidade. Então, hoje, assim, o conselho que eu dou se você quiser se destacar mesmo na aviação é ser um pouco mais proativo, é manter os estudos em dias e ter um pouco dessa base de conhecimento, tá sempre se atualizando também. Isso é Isso é muito importante. com Ainda mais na certeza. velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Sim, com Sim, certeza. Hoje todo mês, toda semana vai mudando, vai tendo informações novas, vai tendo atualizações. Então, é bom sempre estar atualizado ali também. legal, E cara. falando de atualizações, eu quero saber se a CTA tem alguma novidade chegando, se tá vindo avião novo, como é que Vamos tá? abrir aqui, em primeira mão. Tchan, 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 Aquela tchan. fofoca na mesa. Aí amanhã eu chego na empresa, ninguém quer me contar mais nada. Joga, vamos. Cartas na mesa. Esqueci de brifar isso aí, se podia falar. Não, gente, brincadeira. Sim, nós estamos com. Temos uma novidade, inclusive a gente não divulgou nada assim ainda por parte da CTA, mas já estamos tratando isso com alguns clientes e tudo. E teve clientes que divulgaram e toda essa situação. Sério? Eu vi. Com certeza devem ter visto. E já vi também algumas pessoas postando ali tudo, mas assim, das páginas, dos canais oficiais da empresa ainda não teve nada, mas a empresa adquiriu uma aeronave nova, nova assim que eu falo, um projeto novo, né? Uma aeronave realmente nova no mercado. Nós vamos ser o primeiro operador dessa aeronave na América Latina. Que legal, parabéns. Hoje, essa aeronave só tem um operador. Fora dos Estados Unidos, só tem um operador no Canadá. E nós vamos ser, fora dos Estados Unidos, o segundo operador no mundo. E essa aeronave vai vir para Manaus, para o Brasil, que é o Sky Courier, da Cessna, uma aeronave para 19 passageiros. A nossa primeira tripulação já está indo agora, final do mês, fazer o curso de simulador lá nos Estados Unidos. E aí, no próximo mês, a gente está enviando também uma outra tripulação. Rapidinho, né? Daqui a Sim. pouquinho vamos ver novidades aqui, né? Voando pela Amazônia. Que bacana que a CTA tem dado esse pontapé inicial em trazer uma aeronave que, vamos dizer assim, tem uma super configuração com a confiança, né, e qualidade do que é Cessna, Com né, que a certeza. gente já conhece. Para vocês, qual é o tipo de sentimento nessa hora em trazer uma aeronave que ainda não é operada na América Latina, mas que vocês já enxergam ali um potencial para atuar aqui na nossa região? É gratificante e ao mesmo tempo é uma aeronave totalmente diferente das outras que a gente tem na nossa frota. É uma aeronave com uma maior capacidade de passageiros, maior capacidade de carga, então é uma aeronave assim totalmente diferente dos que a gente já opera hoje. Então vai ser um mercado diferente também pra gente. Teve bastante estudos antes da gente tomar essa iniciativa de mercado, de qualidade, mas a CTA sempre pensando assim na qualidade e tentar oferecer o que tem de melhor no mercado aqui para os nossos clientes e principalmente para o desenvolvimento aqui da região. Então a gente está bem otimista com essa nova aeronave. Acredito que vai fazer bastante sucesso. Que Perfeito. notícia Vai boa. somar E vem bastante pra aí. Manaus, a Vem pra primeira da Manaus, América cara. Latina. Vou ver se a Amazônia vai acompanhar essa chegada, hein? Com certeza, já Vamos estão aguardar aí. convidados. Perfeito ali, ó. Que legal, gente. Que legal. Pô, cara,
Sim, a gente agradece, né, pelo teu tempo, te agradece por vir aqui, trocar essa ideia com a gente. É importante, acho que para toda a nossa comunidade, né, aeronáutica, se atualizar e saber do que acontece por aqui. Afinal, nosso conteúdo, ele não é pensado por uma pessoa, por duas, por três, né? A gente abre esse canal para que toda a aviação da Amazônia tenha voz e alcance lugares mais altos. A gente até conversa que o nosso conteúdo, com um portal que começou agora há pouco, tem alcançado a Europa, Estados Unidos, Legal. e isso já mostra o interesse internacional sobre a nossa aviação aqui na região. Então, assim, a gente já acreditava no potencial e já acreditava na necessidade de levar isso mais longe. E a gente te agradece por fazer parte disso, te agradece também pela, enfim, abrir pra gente, né, essas informações. Inclusive, essa semana nós recebemos as crianças da GAC, né, que estiveram lá no Aeroclube do Amazonas, tá? Que também foi nosso parceiro e a gente agradece muito. A CTA abriu as portas para que elas pudessem tirar a Sim. foto no anfíbio, né? A gente vai até mostrar para vocês a foto, né? Tá aí. E, cara, a gente agradece também por isso, porque a gente sabe que toda a união, né, desse super ecossistema da aviação proporciona, não só para aquelas crianças, mas para a comunidade de uma forma Claro, geral, com né, certeza. vamos dizer assim, um vislumbre do futuro, ou até mesmo despertar um desejo por algo que fascina todo mundo, que é a aviação. Sim. É isso. Bom, acho que agora a gente pode ir para as considerações finais. Igor, se tiver alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar aí para nossa comunidade aeronáutica, pode ficar à vontade. Não, com certeza. Agradeço também pela participação, por participar desse projeto. É uma satisfação estar aqui, poder conversar, falar um pouco também da minha história e falamos um pouco também da CTA, né, do táxi aéreo como empresa e tudo. E parabéns pelo projeto também. Tenho acompanhado aí desde o início vocês e só desejo muito sucesso também para vocês e para quem tá, o conselho que eu dou é o que eu já tinha falado antes, é sempre se manter atualizado, bastante estudos e iniciar sempre ali, sempre disposto a aprender. Na aviação a gente tá sempre é um aprendizado. Cada voo é uma experiência, cada voo é um aprendizado. Então a gente não chega sabendo tudo, conhecendo tudo e a gente tá sempre aqui à disposição para aprender. Tem que... Mas antes. Ai, desculpa. Não, é isso mesmo. Tá. Mas antes da gente terminar, Igor, a gente vai ter uma surpresa pra você. Tchan, 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 tá aqui, ó. Uma lembrança da Aviação Amazônia para você. Opa, obrigado. Tá bom? Pode ficar à vontade aí, pode Agradecer abrir, ó. toda a Vamos... parceria que Vou vocês até têm abrir com a assim, ó, gente. É, tá. É uma coisa Com medo, com Vai medo. pro lado da mão. Olha aí, ó. Olha aí. Nosso... Esse aqui eu não tinha visto no mercado, não, ó. Não, Não, é é- inédito. Essa é a primeira vez, ó. O primeiro chaveiro da Aviação Amazônia, tá? É inédito aqui, tá? Muito bom, obrigado obrigado. pela participação. A gente agradece a participação de todos vocês que nos acompanharam até o final dessa entrevista. E a gente lembra, claro, que se você quiser acessar o nosso conteúdo, você pode acessar no @Aviação Amazônia, no Instagram, YouTube, Facebook. Estamos sempre por lá. E também no portal aviaçãoamazônia.com.br. A gente espera para os próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.